E aí, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Quintou por aqui, então uma quinta-feira maravilhosa por aqui, abençoadíssima. E estamos aqui para mais um dia do nosso devocional. E hoje, nosso 30º dia. Ai, gente, amanhã é o último dia da nossa gravação. Ai, eu não sei vocês, mas eu tô de coraçãozinho apertado. Mas vamos ver qual vai ser o direcionamento do Senhor, se a gente continua, né? Ou se eu paro de fazer as gravações, tá bom? E manda lá pra mim também, viu? Quero ouvir o que você tem achado sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Hoje, dia 30 de março de 2023. E hoje nós vamos falar sobre santas conversas. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6:18. Relacionamento é sempre o alvo de Deus. Quando em sua palavra ele nos diz para orarmos no Espírito em todas as ocasiões, ele está falando de conversas constantes, de ligação permanente, de conexão ininterrupta com ele. E isso é vital para nós. Quanto mais conectados com o Pai, com o nosso Criador, através do Espírito Santo, mais próximos da melhor vida de todas nós vamos estar. E qual é essa vida? A que Ele desenhou e projetou para nós. Essa vida, inclusive, se importa muito com todos os que Deus ama. Então, na mesma fala, ele nos pede para perseverar na conversa com ele sobre todos os santos, os filhos, os amados de Deus. Papai é todo relacionamento. Tudo, em todas as fibras do nosso ser, pede por relacionamento com ele e com as pessoas. O Espírito Santo Perdão, achei que eu tivesse pulado aqui. O Espírito Santo é o grande conector de tudo isso. Ele nos conecta a Deus e, em seguida, em derivação desse relacionamento tão bom e tão planificante, ele nos conecta com as pessoas. Uau! Papai é demais. Em Efésios, ele fala sobre, Efésios 6, ele fala sobre a armadura de Deus, né? Então, uma dessas armaduras que ele menciona é a oração. Eu vou pegar alguns trechos aqui de quais são essas armaduras de Deus para nós. E aí a gente volta pro livro. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, é por isso que ele nos pede para nos vestir da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firme.
cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então, ele dá seis armaduras pra gente. São 6 coisas que nós podemos nos revestir. E aí ele fala, que é o versículo que nós usamos: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos lá. O relacionamento é o alvo de Deus. Quando Ele, nosso Pai, nos diz para orarmos em espírito em todas as ocasiões, o Senhor está nos falando de conversas constantes, de ligações permanentes, de conexão ininterrupta com Ele. E isso é essencial para a nossa vida, para nós. Quanto mais nós nos conectamos com o nosso Pai, com o nosso Criador, através do Espírito Santo, mais próximos nós vamos estar da vida, da melhor vida. Qual é essa vida? É a vida que Ele desenhou para nós, que Ele projetou para que nós vivêssemos. O Senhor se importa muito com todos os que ama. O Senhor nos pede para perseverar na oração por todos os santos. Quem são todos os santos? Somos nós, os filhos amados de Deus. Papai é todo relacionamento. Primeiramente com Ele. Ele quer que nós, primeiramente, nos relacionamos com Ele. Que Ele diz lá em cima que Ele quer uma conversa constante, uma ligação permanente e uma conexão ininterrupta com Ele. Então, primeiro Ele quer isso. E depois, com as pessoas, né? O Santo Espírito é o grande conector de tudo isso. Então, quem que nos conecta ao Senhor, ao nosso Pai? Ele deixou o Espírito Santo para a gente poder se conectar. Ele nos conecta a Deus e em seguida, em derivação desse relacionamento, então quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente está conectado, ligado ao Senhor, mais isso vai esse relacionamento bom, maravilhoso, espetacular com o Senhor, ele vai nos conectar com as pessoas. Então, quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente se conecta com pessoas também. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a profissão do Senhor, de Jesus? Eu aprendi que, assim, eu ouvi uma coisa que eu achei muito legal. O Senhor, Ele é investidor. Isso mesmo, investidor, porque Ele investe em pessoas, em relacionamentos. Então, e eu gosto também de dizer que nós somos pecinhas de Lego, né? Ele nos fez para nos relacionarmos, porque ele coloca uma coisa que eu carrego que é extremamente importante para você, e uma coisa que você carrega que é extremamente importante para mim. Então, por isso que a gente tem que se conectar, que a gente tem que se relacionar, o famoso network de hoje, né? Que a gente tem que se conectar com as pessoas. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente agrada ao Senhor, né? Então, o Senhor quer que nos relacionamos e Ele também quer que nós oremos
uns pelos outros, que ele fala lá na palavra. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Os santos, como ele disse também, somos nós, filhos amados do Senhor. Então, é extremamente importante que nós oremos uns pelos outros, né? Quanto mais conectados com o nosso Pai, através do Espírito Santo, mais próximos da melhor vida de todas. E qual é essa vida? A que Ele preparou para nós, a que Ele desenhou e projetou para todos nós. Uau! Então, gente, persevere nessa conversa, nesses momentos de oração com o Senhor. Isso é extremamente importante. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Faça isso, mantenha isso com o Senhor, que você vai ver que muita coisa vai mudar. E aí tem uma outra coisa aqui que eu separei, que é que o Senhor, ele tem 4 formas de falar com a gente. Em tempos onde o mundo está em constante movimento, estamos sempre com pressa, pode ser difícil prestar atenção naquilo que Deus tem a nos dizer. Com isso, muitos acreditam ser incapazes disso, ou até que nosso Pai escolhe pessoas para falar, mas na verdade o Senhor quer ter um relacionamento profundo com a gente, tanto que Ele fala conosco em todo o tempo e de diversas formas. Então Deus, Ele fala com a gente através da palavra. Através da palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruída para toda a boa obra. Segundo a Timóteo 3, 16 e 17. Que a Bíblia, ela é a principal ferramenta de Deus para falar com a gente, como está escrito na passagem anterior. Ela foi, a palavra, a Bíblia, ela foi inteiramente inspirada pelo Senhor, sendo assim sagrada e importante para que saibamos a vontade dele para as nossas vidas. Por meio dela, o Senhor se manifesta, seja para nos aconselhar, exortar ou confortar. O Senhor também fala através de situações. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Nosso Senhor, Ele usa situações cotidianas para falar com a gente e até trabalhar em nossas mentes e coração. Seja através de uma enfermidade onde Ele provém a cura ou de um momento de dificuldade financeira, que Ele entra com recursos, ou até mesmo em pequenos momentos ao longo de uma semana onde precisamos de uma solução. Por meio de situações, Ele age em nós e nos mostra a sua fidelidade. Terceiro, fala através de pessoas. Ele está me usando para falar com vocês e também usa vocês para falar comigo. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3,17.
Deus usa pessoas para falar com a gente. Um líder de igreja, um amigo, um chefe ou até alguém que mal conhecemos em situações corriqueiras. Às vezes, essas pessoas sabem que o Senhor está usando elas porque foram direcionadas por Ele a nos entregar aquela palavra. Mas também acontece de alguém nos direcionar uma palavra de bênção, aprendizagem ou até exortação, sem saber que precisávamos ouvir aquilo. Então é por isso que também no final dos vídeos eu peço para vocês, compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa palavra, né? Então é muito interessante que a gente, não sei vocês, mas tem pessoas que vêm e falam isso para mim, né? Que o Senhor usa para falar, porque eu fiz um pedido, então eu estou esperando uma resposta do Senhor, e aí Ele vai usar uma pessoa, né? Para poder falar com a gente também. Então isso é muito importante. Então não se calem, não deixe para falar, não deixe de falar aquilo que o Senhor quer falar através de você para alguém. Para a gente pode ser uma coisa ridícula, muito boba, mas para outra pessoa faz total sentido. Por isso que eu falo que às vezes a boca fechada mata. Mata por quê? Porque você deixou de entregar algo de Deus que você achava muito bobo, que você falou assim, não vou falar isso porque o que a pessoa vai pensar de mim? Isso não é da sua conta, isso não é problema seu. Você só tem que fazer, ir lá e entregar. É por isso que o Senhor quer relacionamento entre as pessoas, porque Ele vai usar você para poder salvar a vida de alguém. E através de uma palavra sua, você vai salvar a vida de alguém. É por isso que boca fechada mata. Porque pessoas morrem ao seu lado porque você não está fazendo nada. Você não se acha capaz, digno de poder fazer algo por alguém. Mas se simplesmente você abre a sua boca e fala aquilo que o Senhor quer falar através de você, muita coisa muda. Você está fazendo a sua parte. E aí, por último, Deus fala de formas sobrenaturais. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens, é isso improvável, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Por último, não podemos esquecer que ainda hoje Deus fala de maneiras sobrenaturais. Na Bíblia existem inúmeros relatos em que Deus usou sonhos, visões e até mesmo uma jumenta para falar, como na história de Balaão. O nosso Senhor continua sendo o mesmo e quer se comunicar com a gente, Ele quer se relacionar com a gente. Falando sobre sonhos, ele muitas vezes são uma forma de Deus falar conosco, nos preparando ou avisando sobre algo, e para entender é preciso buscar discernir o que é espiritual e o que não é, através de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Então, é sobre as conversas santas, é sobre o seu relacionamento com o Senhor, é sobre o seu relacionamento com outras pessoas. Viu como é extremamente importante? Então, faça isso. Faça isso, mesmo que você, de verdade, que você acha que, Silmara, não vai, eu não consigo falar, eu não isso. Gente, só deixa fluir, deixa ser usado por Ele. Não tem essa necessidade de aprovação. Tira isso de você. O que nós falamos ontem sobre... Sobre a segurança. Hoje é dia de soltar tudo aquilo que te prende e te torna inseguro e correr para a segurança dos braços do Pai. Então, o que te prende?
O que que te deixa inseguro? Por que que você não abre a sua boca? Por que que você não se relaciona com as pessoas? O que que você está esperando para poder fazer isso? Porque as pessoas carregam aquilo que você precisa. Só que como que você vai saber isso, sendo que você não se relaciona com as pessoas, você não busca isso? Você não busca primeiramente esse relacionamento com Deus, com o seu Pai, quem te fez. Entende? Busque isso. Busque ao Senhor, busque o reino de Deus. E depois, peça para que Ele vá te abrindo para o mundo, para o relacionamento com pessoas. Ame pessoas, porque quanto mais você ama pessoas, você ama o Senhor. E quanto mais você ama o Senhor, você ama pessoas. É sobre isso. Gente, amei estar com vocês aqui hoje. Foi muito gratificante e todos os dias, essas palavras que eu tenho trazido para vocês têm me edificado muito, têm trabalhado muito na minha vida. E é por isso que eu peço, fez sentido para você? Te tocou de alguma maneira? Alguém precisa ouvir essa palavra? Seja você esse canal de bênção para a vida de outra pessoa. Deixa de ser egoísta. Olhe mais para o seu lado. Olhe mais para você. Então, curte, comenta e compartilha. Fechado? Gente, muito obrigada mais uma vez. Que vocês tenham uma quinta-feira abençoadíssima, extraordinária. Eu espero estar aqui com vocês amanhã e que o Senhor derrame chuva de bênçãos na vida de cada um de vocês e que vocês possam se abrir para esse relacionamento, primeiramente com o nosso Pai, com o nosso Criador, e depois com os santos, que somos nós. Fechado? Beijo grande no coração de cada um. Amo vocês e amo me relacionar com vocês. Tchau, até amanhã, amados.